Olá, pessoal, tudo bom? Prontos para mais uma live do NAP? Estamos aqui para a gente conversar um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre. Vamos esperar também nossa convidada chegar. Ó, a Victoria chegou. Deixa eu adicionar ela aqui enquanto a gente vai começando aqui. Olá, Oi, Vicky, tudo bom? tudo e contigo? Tudo ótimo. Tudo bem? Então, muito feliz de te ter aqui hoje, né? Mais uma live para a gente poder conversar. Então, pessoal, como eu estava acabando de falar, hoje a live de hoje vai ser sobre TCC, né? Acho que um dos principais pesadelos de todo mundo que está terminando uma graduação, né? Aquele tão temido TCC. E eu convidei hoje para participar com a gente a Victoria. Te apresenta para nós, Vic, para o pessoal. Oi, boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Victoria, sou estagiária do NAP de escolar e estou bem feliz de ter sido convidada. Eu acho que é um assunto super importante. E agora, nesse cenário, né, de pandemia, eu acho que se torna super rico a gente falar sobre isso, porque tem vários atravessamentos que diferem, né, de um TCC normal, feito numa realidade normal, assim, sem pandemia. Então, acho que vai ser super importante. E acho que é importante dizer que tu é uma 95% psicóloga já, né? Isso, E né? eu Então, convidei a a Vitória ansiedade justamente também porque. a Opa! mil. E eu Trancou? convidei. Voltou. Eu convidei a Victoria principalmente porque ela acabou de apresentar o TCC dela. Então, ela acabou de ter justamente essa vivência, né, de apresentar o TCC e nesse momento que a gente está vivendo agora. Né? A Victoria é estudante da PUC, então, na verdade, ela está tendo, né, essa vivência do EAD mais intensa do que nós da UFIXPA, né? Porque a gente vai começar agora, segunda-feira, né? Estamos todos ansiosos para voltarmos às aulas, né? Poder retornar toda essa vivência acadêmica, que todo mundo está com saudade, e a gente poder viver isso. Mas, Victoria, primeiro de tudo, conta um pouquinho para nós sobre o que foi teu TCC. Então, meu TCC ele foi sobre o medo na sociedade contemporânea e sua relação com a Uhum, violência na mídia, né? Então, uhum, ele foi um tema bem atual. E eu tive alguns atravessamentos bem difíceis porque eu escolhi o tema semestre passado, né? Acredito que uhum. na UFSPA também fiquei um ano inteiro fazendo o TCC, né? Produzindo. Em Semestre passado, tu diz em agosto de 2019. 2019. Tá. Exato. Pré-pandemia. Isso, sem pandemia. Então eu escolhi o Uhum, tema e não esperava, né, que eu iria terminar o meu TCC com uma pandemia e falando tanto da mídia, uhum, né? Então eu acho que a mídia hoje em dia, com a pandemia, traz muito essa ideia de um discurso de medo. Então uhum. eu tive também todo esse foi uma dificuldade, mas no final foi super potente, assim, porque eu acho que Claro. consegui estudar muito mais, muitos materiais vieram agora em 2020, então meu TCC, as Uhum. referências, tem muitas atuais, bem atuais, então eu acho que foi muito rico por isso, assim, de ter escolhido um tema sem saber que a gente ia passar, né, por esse momento, mas consegui terminar ele, eu acho que ficou completo, assim. Que ótimo. E tu fez em formato de artigo? Foi uma dissertação? Como é que ficou no final? Isso, ele foi um artigo, né, na revisão Uhum, sistemática da literatura, ok. então não foi uma pesquisa. Até é É, importante falar a porque revisão pesquisa. sistemática é uma pesquisa. É uma pesquisa que dá Isso, muito trabalho, inclusive. sim, é verdade. Sim, é verdade. Mas enfim, não teve, né, um caráter de pesquisa prática, assim, de eu ter que coletar Uhum, dados, não. excelente. Mas eu acho que é super rico também porque eu tive que ler muito, muito, muito artigo e não só artigo, né? Eu acho que é super importante Uhum, falar porque é necessário a gente, além de muitos artigos científicos, ter o acesso aos livros, né? uhum. E, enfim, eu, como era algo bem atual e com não tanta literatura, eu procurei também em jornais algumas coisas que Claro. estavam saindo sobre pandemia e etc. Então, eu acho que é procurar num geral, assim, claro que com bastante embasamento, Uhum, né, científico, mas ter diversos portais de pesquisa, assim. uhum. Que legal. Acho que é uma coisa super importante. São ótimas dicas. Mas deixa eu te perguntar, assim, como é que
foi para ti esse processo do TCC? Foi mais tranquilo? Deu aquele frio na barriga, né? Tipo, tu acha que lidou melhor do que a maioria das pessoas ou pior do que a maioria das pessoas? Porque a maioria das pessoas realmente tem muito medo do TCC, né? Não sei se tu Sim. concorda comigo. Eu acho que é bem difícil, né, falar que se eu lidei melhor ou pior, porque acho que Ah, cada um, né, dentro da sua realidade, lida de uma maneira. Eu, com a pandemia, acho que foi bem mais difícil. Eu estava uhum, bem esperançosa para ser o segundo semestre do meu TCC ser algo mais leve, né, lá no começo do ano, porque uhum, eu já tinha um material, enfim, metade do TCC já estava feito, né? Então agora era só sim. escrever um pouco mais, fazer um recorte ou costurar um pouco mais. Mas com a pandemia eu tive que acrescentar muita coisa e eu acredito muito que Uhum, com esse cenário pandêmico também a saúde mental fica muito prejudicada, né? Então, assim, uhum. algumas pessoas lidaram muito melhor que eu, provavelmente. Ok. Eu acho que é super importante falar também que a gente precisa se respeitar nesse momento, né? Em todos os momentos, mas assim, no TCC, a gente tem uma ansiedade muito grande para a apresentação, Uhum, para que ele fique perfeito, para que, enfim, tudo seja da melhor forma possível, mas às vezes não é, né? sim. Então, quando começou a pandemia, eu não sabia, eu comecei a escrever e falei, não, porque eu vou terminar super cedo, tipo, expectativas assim de que ia ser super perfeito, né? E não foi Uhum, assim, né? Eu em março voltei a escrever o que eu já tinha escrito um pouco no semestre passado, né, em dezembro, enfim. E, e aí chegou abril, eu já tinha feito a maior parte dele. Falei, não, vamos agora dar um tempo. uhum, Mas eu acabei dando um tempo um pouco maior do que esperado. Eu sim. comecei a focar em outras coisas. E aí voltei para o Uhum, TCC em junho, né? Então, assim, deu tudo certo, mas eu acredito muito que a gente precisa se organizar para pegar num dia, assim, numa semana, né? E aí, num uhum, dia eu vou ler texto, no outro eu vou escrever. Acho que dividir, né? Não fazer tudo claro. de uma hora para outra, assim. Acho que é super importante também se permitir a isso, de não se cobrar terminar cedo, né? Uhum, Mas de conseguir se organizar para que ele seja feito semanalmente, um pouquinho, passo a passo. Eu tinha até no Drive uhum, uma pasta que era do TCC, enfim, e eu tinha um arquivo que era só com referências, porque também isso é muito importante, uhum, se organizar para depois, no final, tu não saber de onde é que saiu aquilo, de onde tu pegou. Então, né, eu tinha um arquivo só de uhum, referências. E aí, outro que eu ia pesquisando, achava algo importante, né, copiava, enfim, colocava nesse artigo para escrever sobre, nesse arquivo para escrever sobre ele. sim. E aí, assim, eu ia né, organizando o que era mais importante. Acho que também isso é super necessário para que não se torne algo muito difícil e seja algo prazeroso, né? Normalmente o assunto que tu escolher vai dizer muito sobre ser algo prazeroso ou não, né? Não Uhum. pode. Acho que isso também é um outro assunto importante, né? A escolha do tema. Mas Eu fico pensando, né? Isso é uma coisa que é super relevante, na verdade, porque por um lado o TCC ele tem, digamos assim, uma representação muito forte dentro da graduação, porque ele é o final, é um trabalho de conclusão de curso, tipo assim, é uns 45 de segundo tempo, eu tô quase me formando e é o que finaliza a graduação. Isso é muito legal a gente pensar que são 4, 5, 6 anos que a gente está escrevendo um trabalho para mostrar. Eu aprendi alguma coisa dentro dessa graduação. Isso é uma coisa muito positiva. Mas, por outro lado, uma coisa que eu percebo, já dei disciplina de metodologia de pesquisa, já fui orientador de trabalho de conclusão de cursos, principalmente de pós-graduação, mas também já ajudei alguns de graduação. Eu vejo que muitas vezes a gente quer tentar fazer aquele trabalho da vida da gente. Não, porque esse é o meu tema. E o que, por um lado, é muito legal, porque a minha orientadora do mestrado, ela sempre dizia, a gente tem que ter tesão naquilo que a gente escreve. é Né? Eu acho que verdade. essa é a palavra. A gente tem que ter prazer naquilo. Só que, por outro lado, a gente também tem que pensar se a gente vai ter perna para dar conta de um tema, né? Por Com exemplo, certeza. o tema que tu pegou é super relevante. Mas, querendo ou não, eu imagino que tu teve que fazer um recorte de alguma coisa, porque também é um tema, justamente por essa relevância, talvez tenha muita coisa que vá para outras áreas também, né? Porque o medo é. E Daí assim, tu poderia ir.
Eu imagino que tu poderia ir para a parte de segurança pública, tu poderia ter focado na pandemia, tu poderia ter focado talvez em fobias específicas, e é uma coisa extremamente difícil de poder fazer um foco e também até de assumir a sua impotência de dizer eu não vou dar conta de tudo, né? Exatamente. Acho super importante essa tua fala, porque, Uhum, assim, é muito importante a gente escolher o tema que a gente se identifique, né? uhum, Eu ouso dizer que até a gente se identifica tanto com o tema que ele vai fazer sentido com a nossa vida e com, né? uhum, E, assim, eu escolhi esse tema que estava muito inserida e, enfim, de pessoas que eu já tinha trabalhado, que vinham me relatado uhum, muito isso, né? De como, olhando TV, viam uma violência e que sentiam medo a partir disso, né? Não só a violência do uhum. crime, né, que a gente está mais Claro. acostumado, mas uma violência geral, assim. E... Mas é como é importante a gente escolher esse tema e ele ter a ver com a gente, Uhum, porque senão tu não vai ter o prazer, né? Tu não vai... claro. Assim, eu, por exemplo, admiro muito a psicanálise. Eu não Uhum, consigo me imaginar escolhendo algum assunto que eu tenha que falar sobre TCC, uhum. né? Dentro, claro, né? Sim, Do sim, meu faz curso, sentido. assim. Mas... E claro que algumas vezes tu vai ter que pincelar sobre uma outra área, mas que Uhum, não seja... Que seja o que tu tá acostumado a ler, a escrever, a falar, né? Para se tornar mais leve, acho que se torna um ano, né? Um ano lendo a mesma coisa, uhum, né? Então ele tem que ser prazeroso, tem que dar uhum. vontade de ler aquele artigo, aquele livro sobre determinado assunto. Sem sombra de dúvida, né? E também poder, eu acho que é poder pensar que normalmente o final do curso é um momento ansiogênico como um todo, né? A gente está dando conta de um estágio, a gente está tendo que dar conta até da ansiedade de, meu Deus, eu vou me formar e eu preciso trabalhar e eu preciso ganhar dinheiro e a especialização, qual que eu vou fazer. E às vezes também talvez poder se respeitar nesse momento e poder dizer, tá, eu não vou conseguir fazer um trabalho gigantesco. Então eu vou fazer um trabalho que seja bom, né? Como a gente sempre diz no NAP, o 7 é um número mágico, que é o 7 que faz a gente passar, Sim. mas que também, então que seja prazeroso, que seja bom, mas que não precisa ser o trabalho da vida da gente. Porque o trabalho da vida da gente vai ser aquele livro que a gente vai lançar muito tempo depois, que a gente vai ter tempo para refletir sobre o assunto, poder discutir consigo mesmo, com colegas. Não vai ser o TCC, até porque, querendo ou não, eu acho que para a maioria das pessoas o TCC ele é uma introdução à escrita acadêmica ainda, né? A menos que seja uma pessoa que tenha tido experiência em iniciação científica, que tenha escrito um outro artigo antes, muitas vezes o TCC é o primeiro artigo que tu vai efetivamente escrever como primeiro autor. Então a gente está muito verde ainda, talvez até para usar todo aquele amor que a gente tem por aquele tema. Claro que é um início, né? Mas a gente também poder pensar que eu vou poder fazer talvez um mestrado depois, um doutorado depois, ou vou querer escrever um livro autônomo, né? Hoje em dia tá super mais fácil poder publicar um livro, se, claro, se tem conteúdo para botar no livro, né? Não vamos escrever, não vamos encher as bibliotecas com livros inúteis, mas acho que isso é super importante a gente poder pensar, Acho que sim, né? concordo. Acho que também para um outro olhar, assim, da gente não se... Claro, a gente vai fazer aquele tema, né? Vai se escrever sobre aquele tema, Uhum, mas talvez a gente não queira mais pegar ele depois, né? claro. E também de aceitar isso, assim, daqui a pouco tu quer... Eu tinha muitos colegas que eram de grupo de pesquisa e trabalharam Uhum, com aquele tema, né, do grupo de pesquisa. sim. Então vão querer fazer um mestrado, um doutorado com aquele tema. Uhum, Mas tem pessoas que, enfim, vão escrever algo porque gostam, mas a ideia não é seguir naquele. Eu gosto muito de escolar, o meu tema não tem nada relacionado a escolar, né, diretamente, assim, sim. né? Não falei nada sobre escola. Então, eu acho que assim, não é um tema que eu vou seguir Uhum, estudando, não posso dizer que não, né, mas não é hoje a ideia, mas que me fez super bem, me acrescentou muito, consegui aprender sobre algo que não era muito trabalhado na faculdade, né? uhum, Eu nunca, sim. a gente nunca falou na faculdade de psicologia sobre isso. Uhum. Então, também tive essa dificuldade, né, de procurar algo do zero, mas isso foi a minha Uhum. experiência. Até porque eu vejo que foi um tema bem voltado para uma parte mais uh, filosófica, talvez, né? É Pelo medo do social, medo, né? Não é o medo como sintoma, mas o medo como uma questão social e pública que não é tanto o foco da PUC, né? Eu me formei na PUC, então exatamente. É. Não eu é o sei que a foco, PUC é né? mais focada no clínico.
Exatamente. E eu fico pensando também a questão que muitas vezes a gente pega ranço do TCC em algum momento, né? A gente tanto lê, tanto estuda aquele tema que acaba, às vezes, saturando e às vezes tem que dizer, vou guardar isso na gaveta, vou esperar um ano para conseguir publicar. Mas publicar é super importante também, né? Porque, principalmente, porque senão acaba se tornando uma coisa que a gente gastou um ano inteiro para fazer, Tá, que né? tá lá jogado no arquivo do computador e nunca mais vai se mexer, né? E acaba sendo delicado. Eu E acho que deixa eu dá te um perguntar. alívio, né? Tu termina Uhum. e dá um alívio, assim, que eu não sei nem explicar. Sai um peso Imagina. das costas, porque é um ano trabalhando naquilo. E aí, quando tu apresenta, nossa, eu fiquei. Sorri, assim. Então, E, é muito bom, mas eu acho que sim, acho que não. Tu pode, né, publicar e no momento tu quer guardar e não olhar mais para aquilo. E acho também que tem sim. que permitir isso, né? Ok, não olha Uhum. por um tempo, mas depois vamos ver o que vão fazer com esse artigo que Claro. demorou tanto tempo e que deu bom, né? Foi ótimo. Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa assim. Quando tu definiu a tua, digamos, o teu método de pesquisa, né, que foi uma revisão sistemática, tu chegou a pensar em alguma outra abordagem, né, ou é um requerimento da universidade, essa revisão sistemática? Como é que foi, assim? Não, na verdade, vai bem do Uhum. aluno, né? Então, tu escolhe o teu tema e aí, conversando com o orientador, isso Sim. é muito importante também, escolher um orientador que tu se identifique, né? Uhum. Que Teu já orientador foi quem? foi o Wagner de Lara Machado, Uhum. Legal. né? Gostei bastante. Não era muito da minha área, assim, né? Uhum. Mas, enfim, acho que isso não é tão relevante. Eu acho que o mais importante é a pessoa estar ali para ti, sempre que tu Sim. precisar, de poder chamar no WhatsApp, olha, tô com dúvida, tô com problema, tô com... Né? Ter essa relação com o orientador, porque já é muito ansiogênico. Se o orientador ainda for meio out, Carrasco. assim, Carrasco. fica ainda mais difícil, né? Acho que você ia falar alguma coisa. Não, não, é que daí eu fiquei pensando que é uma coisa interessante, né? Porque muitas universidades permitem que os alunos façam uma pesquisa, digamos assim, de campo no Isso. TCC. Na E PUC o pode, quanto né? isso acaba, poder pode, mas o quanto isso é perigoso também, né? Porque se a gente tem pouco tempo, né, na psico, mas em todas as áreas da saúde, que é o caso da UFIX, a gente vai precisar de passar pelo comitê de ética, a Exato. gente vai precisar ter que dar conta dessas coisas que acaba ficando muito mais difícil. Então, Muito. qualquer erro no comitê de ética, tu vai perder 2, 3, 4 meses nesse processo, que vai diminuir o tempo que tu tem para fazer a pesquisa, para fazer análise de dados, e às vezes para fazer análise de dados a gente vai precisar aprender estatística, né? Por mais que a gente tenha estatística na universidade, às vezes não é o suficiente para poder fazer uma análise, comparar médias, ou até a É gente, bem no tá, início vou, da faculdade, então sim, coisas nem. ou até, tá, vou pagar o estatístico. Daí o estatístico te manda as tabelas e daí tu olha e diz assim, mas eu não sei como interpretar essas tabelas. Eu vejo que isso é um medo muito grande. Então também poder fazer uma coisa que tu sabe que tu dá conta. E não quer dizer que vai ser um trabalho pior, mas talvez justamente por ser uma técnica que tu domina e que tu vai ter tempo para dar conta disso, vai ser importante para conseguir fazer um trabalho de qualidade. Porque se tu tiver que, além de pensar no TCC, tu tiver que aprender estatística também, é muito mais difícil, né? É, eu notei que, pelo menos na PUC, né, no meu ano agora, Uhum. quem fez pesquisa de campo, assim, foi quem já estava presente em algum grupo de pesquisa, né? Fica mais fácil de tu conseguir com o comitê de ética, enfim, eu acho que já, a pessoa já está inserida Sim. naquele espaço. Normalmente já tem o laudo do comitê, né? Só Exato, aproveita do mesmo projeto. exatamente. Acho que é mais rápido, né? Então, torna esse processo um pouco. E só pensar por coincidência, esse livro tá aqui. É só a gente pensar que método de pesquisa, se tem um livro dessa grossura para falar de método, né? Sim, é Então, quer muito dizer que bom. tem muitos jeitos de se fazer pesquisa. Então, a Exato. gente poder pensar isso, né? Uma revisão teórica, uma revisão sistemática, talvez uma pesquisa de um dado que já exista, possa ajudar a gente a ter mais tempo para analisar os dados com qualidade, poder fazer uma discussão, que isso é super importante, assim. E eu acho muito engraçado um discurso que é super comum, assim, que é aquele discurso do tipo, no TCC eu não posso falar nada, tudo tem que ser referenciado.
Mas é que o que que acontece também? Muitas vezes a gente não se dá conta que o local de a gente poder falar é na discussão. Só que Exato. muitas vezes a gente está tão cansado de escrever a introdução e analisar os dados, que na parte de discussão a gente não aproveita aquele momento para poder fazer as inferências e poder daí imprimir a nossa opinião sobre opinião é um pouco polêmico, mas imprimir a nossa interpretação dos dados naquele momento, né? Que é o momento da gente É se verdade. colocar numa produção científica. E acho que por isso também a importância da gente ir escrevendo, né, o artigo e já ir colocando a nossa opinião, talvez Uhum, um outro documento, né, uhum, mas para quando chegar na discussão a gente já consiga linkar aquilo com alguns outros pensamentos e teorias, né? Porque uhum. realmente é difícil, assim, tu vai escrevendo e aí só pode pegar coisa de outros autores e tu fica, tá, mas eu não penso assim, ou enfim, né? Quero colocar minha posição, meu pensamento, Claro. mas eu acho que tem que estar bem organizado para que isso venha na discussão. Sim. E acho que também super importante, eu fico refletindo sobre isso, a importância da gente estudar muito isso na faculdade, né? A Uhum. gente tem, na psicologia, a gente tem uma cadeira, né, sobre pesquisa, enfim, metodologia, muito no início do curso. Uhum. Então, isso dificulta agora na hora de escrever o TCC, né? Algumas coisas a gente não lembra ou tem que procurar, então também já perde esse tempo não, né? Porque tu vai aprender sobre algo, mas tem que ir procurar, onde que eu posso colocar minha opinião? Só na discussão, né? Então, Uhum. eu acho que é super importante os cursos enfatizarem isso e ajudarem os alunos, assim, auxiliarem nesse processo mais perto do TCC, né? De repente Sim. ter algum núcleo, né, que possa auxiliar os alunos nessa questão, assim. É que é aquela coisa, se tu não utiliza esse conhecimento que tu acaba adquirindo na disciplina de método, é muito comum que tu acabe se esquecendo, né? Por mais que tá, eu lembro como é que é a BNT, né, que é o que também é um dos outros grandes medos do TCC, assim, a gente acaba perdendo algumas coisas e a gente tem que muitas vezes retomar para poder fazer um trabalho e tudo mais. E deixa eu te perguntar, e como é que foi a apresentação? Porque nesse momento de pandemia teve ainda um atravessador da maior que teve que apresentar online, eu imagino, né? Sim, E como é que foi? acho que bem diferente tanto para quem está apresentando quanto para os avaliadores, né? Para a Uhum, banca. Também não estavam acostumados, então eu acho que a maior questão, assim, é internet, né? Lidar, uhum. o fato de ter que te preparar para tua internet não cair, isso também já te deixa mais ansiosa. Eu acho que é um fator que, porque tu pode lidar com tudo ali no momento, né? Pode a internet Sim. cair, faltar luz, enfim. Então, é estar preparado para tudo isso, né? Uhum. Se preparar antes, assim, ver se a internet está funcionando, ver como é que tá. O dia que eu apresentei não tava chovendo, então fiquei mais Ok, calma. ajuda. Ajuda um pouco. Uhum, Mas acho que são fatores que eu fiquei mais calma apresentando online, uhum. sinceramente, né? Eu senti que presencialmente talvez eu tivesse ainda mais ansiosa, assim. Mas eu acho que essa questão de apresentar a internet e assim, aconteceu na minha sala de ter 50 pessoas assistindo, né? Uhum. O meu TCC. E na PUC não teria nem 20, né? Porque a sala ia lotar. Claro. Então, também é algo que difere, assim, de ter muita gente assistindo, de qualquer pessoa poder entrar. Sim. Então, às vezes a gente fala, não quero que tu assista para o pai, para a mãe, para os amigos, mas ali eles Claro. podem entrar e pode entrar gente que tu nem conhece e eles vão estar ali assistindo, né? Então, também se colocar num lugar de que tudo tá mudando, né? Então, também vai ter que se Uhum. acostumar, assim, com essa nova rede Nova de. perspectiva. Isso é muito interessante, né, Vicky? Porque, na verdade, esse é é um dos maiores medos da maioria das pessoas, que é o falar em público, que é o Uhum. apresentar e o se expor. E é muito interessante. Eu estudo habilidades sociais há um bom tempo já, desde a minha graduação. Então, nisso já vai 8 anos que eu me formei, então já imaginem que faz um bom tempo que eu estudo isso. E realmente o medo de falar em público acaba sendo um dos maiores. E por quê, né? A gente pode pensar. Muitos estudiosos dizem que é justamente o medo de ter uma exclusão social por desagradar alguém, né? Então, a sensação de eu vou ser julgado, de que eu vou fazer papel de bobo, faz com que a gente tenha um medo quase
de morte, assim, né? Que a gente vai ter aquele medo. Porque se eu for excluído do meu grupo social, eu não vou sobreviver ao mundo lá fora, Sim. né? E é interessante isso. Porém, a gente também tem que ter claro que talvez a pessoa que mais entenda do seu próprio TCC é a pessoa que escreveu, né? Foi Não, tu e que é, foi com lá, certeza. leu, escreveu, analisou os dados, fez a discussão. E poder transformar isso numa fala coerente é super positivo, Sim. né? Mas é difícil. É difícil por quê? Porque toda aquela pressão de estar sendo avaliado, disso ser algo que vai definir se tu vai te formar ou não. Todas as questões, obviamente, vão trazer ansiedade. Mas a gente também tem que conseguir poder focar nessas coisas. Claro que eu acho que a coisa online, ela facilita para algumas pessoas e dificulta para outras, né? Tem algumas pessoas que vão, bah, graças a Deus que é online, porque daí eu não vou ver aquele monte de gente, eu boto o slide aqui, foco no slide e não consigo. E E quando essa a gente está e quando a gente está apresentando pessoalmente, o que eu faço com as mãos? Eu fico parado, ou eu caminho, sabe que tem problema eu ler, e tudo isso acaba sendo diferente. Eu sempre digo para quando eu estou trabalhando com treino de habilidades sociais com pacientes no consultório, uma das coisas que eu sempre digo para eles é: caminha, tenta não ficar parado. Por quê? Porque quando a gente está parado, e uma pessoa tem uma ansiedade alta, ela treme. E se ela se der conta que está tremendo, a tendência é fazer a ansiedade aumentar. Se tu caminha, pelo menos tu não dá percebendo que tu tá tremendo, sim. porque tu tá te mexendo. E o público também não percebe tanto que tu tá nervoso. Mas eu acho que um dos principais questões é poder entender que demonstrar ansiedade não necessariamente é um grande problema. Uma das melhores formas de tu conquistar um público, vamos dizer assim, é tu mostrar vulnerabilidade. É tu poder dizer, hoje eu tô muito nervoso, porque é o meu TCC, mas eu tô aqui para apresentar para vocês. E isso já vai fazer as pessoas olharem e dizer, bah, que legal, ele tá ansioso, mas tá aqui falando. Né? A gente não tem que ter medo de mostrar a vulnerabilidade. Sim. São coisas Eu que acho são que era algo que eu importantes. tentava colocar muito na minha cabeça, assim, de que ninguém sabe mais o tema do que eu, né? Então, Uhum, assim, eu estudei durante meses para ele, escrevi, isso, daquilo, né? Não foi algo que eu só li ali na hora. Então, acho que é muito importante a pessoa estar confiante do que escreveu, do que está falando, né? uhum, Mas, com certeza, se colocar nesse lugar vulnerável de que, sim, é um TCC. Desde que a gente entra na faculdade, a gente tem essa uhum, ideia, né? Meu Deus, a hora do TCC. Né? Então, quando acaba, é claro que vai estar nervoso pela nota, pela avaliação, pelas pessoas que estão assistindo, por tudo que tu fez, que daqui a pouco não vai, enfim, ser valorizado, ou se vai ser muito valorizado. São uhum. expectativas, né? Então, é a gente também saber lidar com essa expectativa e entender que a gente não precisa, né, tirar o 10 ou é um momento de conclusão, né? Uhum. Achei super E uma, importante conc- entender e isso uma também. conclusão tem que ser feliz, né? Não precisa ser catastrófica. Acho que é Exato. importante. Não, e eu acho que nesse cenário que a gente vive de pandemia, como cobrar a gente ser 10 com tantas coisas acontecendo, né, à nossa volta? São Uhum, notícias tão tristes todos os dias, são, enfim, a gente não tá bem às vezes. A gente tá numa pandemia, né? Então entender isso, uhum. assim, de que a gente deu o nosso melhor dentro do que a gente tá vivendo. Acho Né? que sim. Então, se respeitar também, até na hora de fazer o TCC, né? Se não tá afim na hora Uhum, de trabalhar naquele artigo, dá um tempo, né? Pega 1, 2 dias depois. uhum. Acho que isso é super importante. É não se cobrar nem na hora de fazer o TCC, muito menos na hora de apresentar, né? Que já Claro. é, por si só, um momento bem difícil. E deixa eu te perguntar, como é que a banca foi com o teu trabalho? Tipo, foi tranquilo? Eles foram tranquilos, apontaram muitas coisas, como é que foi? Assim, eles foram bem tranquilos, né? Eu acho que a gente Uhum, sempre fica esperando algo muito maior, muito mais difícil, sim. né? E daí quando chega na hora, tu fica, ah, tá, ok, é isso, né? E na minha banca tinha uma professora que eu gosto muito, Roberta. Então, assim, já era familiarizada com ela. Então, acho que isso é importante também. Quando a gente não conhece a banca, talvez a gente fique com uma ideia de, meu Deus, o que esperar, né? Uhum, E aí, um dos professores eu não conhecia. E aí, no final, eles fazem, né, 3 perguntas. Então, quer dizer, 3 perguntas não é o né, rótulo, né? Mas eles fazem as uhum. Eles perguntas fazem porque eles algumas querem conhecer perguntas. um pouco mais do trabalho e o que não ficou no Uhum, entendimento deles, enfim. Acho que eles foram.
muito abertos, assim, para entender se a gente estava bem naquele momento. Acho que também eles uma descontração no momento, né? Os professores riam, os professores não aquela coisa séria de que tu tá apresentando um TCC e que tu tem que te formar, né? Então, eles estavam rindo o tempo todo, também trazendo essa questão de que com a internet é muito mais difícil, a internet, não sei o que, enfim. Então, acho que foi super tranquilo. E as perguntas foram bem em relação a algo que eu já esperava, né? Que é uma questão até mais política, porque o meu trabalho ele poderia, né, trazer essa questão super política do governo atual. E aí, enfim, né, foi me perguntado sobre isso, assim, e, e também por que eu escolhi o tema e etc. Então, acho que são questões bem pontuais, assim. Eu já tinha escutado, né, visto algumas outras salas de TCC, e as perguntas às vezes são as mesmas, né? Por que tu escolheu esse tema? Se tu pretende seguir com esse tema? Sobre metodologia um pouco, por que tu escolheu esse método, enfim. Então eu acho que também já dá para se preparar para essas perguntas antes, né? Acho que é Claro. super importante também Acho que para sim. não sair de surpresa. Mas é muito interessante como a gente tem medo da crítica, né? Sim, E poder talvez entender que uma crítica a um trabalho que a gente faz não é uma crítica a nós como pessoas, mas críticas ao exato. trabalho. Em Exatamente. nenhum E a momento gente não eles precisa. querem, né, detonar o nosso trabalho. Né? Qualquer pergunta Exatamente. que eles queiram fazer é para que a gente publique, é para que a gente tenha um trabalho ainda melhor. Né? Então, eu acho que é super Sim. importante a gente validar todas essas perguntas e críticas que eles forem fazer, assim. Eu acho que talvez uma das principais, uma das melhores conselhos que me deram na época do mestrado foi justamente esse. Não te defende. Para, ouve, anota e diz assim, irei refletir sobre isso. Porque tu não precisa necessariamente também responder todas as críticas. Tu pode olhar e dizer, olha, minha pesquisa não abrangeu esse tema. Exato. Essa, inclusive, é a melhor resposta que tu pode dar, para todos vocês podem dar no TCC, pessoal. Se alguém perguntar uma coisa que vocês não sabem, vocês olham e dizem assim, a minha pesquisa não abrangeu esse tema, mas eu vou anotar para pesquisar e talvez melhorar para publicação. É não Deu. ter esse medo, né? Eu acho também. E claro que tem Exatamente. que ser algo trabalhado, porque não é da noite pro dia que tu olha aquela crítica e vai, né? Tu vai ficar meio, meu Deus, eu não sei nem o que falar agora. Exatamente. Mas acho super importante, porque é normal tu falar que não sabe, né? É saudável tu E não se sabe falar. espera, eu acho que isso é um ponto importante, porque ninguém sabe tudo. Né? Não é à toa que a gente compra tantos livros, os livros do lado de cá, os livros, não é à toa que a gente estuda, lê e faz pós-graduação, ou residência, ou o que quer que seja. Por quê? Porque a ideia é a gente está sempre evoluindo. E nós vamos focar a nossa formação em uma área. Isso não quer dizer que eu tenha que saber de todas as outras. Por exemplo, se eu sou um psicólogo clínico, ou se eu sou um médico pediatra, ou se eu sou um nutricionista do esporte, eu vou entender desse tema. Eu não vou entender de psicologia hospitalar, eu não vou, ou de educacional. Quer dizer, eu até posso ter uma noção. E é bom a gente ter um pouquinho de noção de tudo, mas eu não vou saber tudo à profundidade. E, não, e tá tudo bem a gente olhar e dizer, desse tema eu não sei, mas eu posso pesquisar. Sim, Porque a gente também tem que entender que o erro, na verdade não é nenhum erro, mas talvez admitir as nossas pequenas falhas, ela é normal e é a partir dessa admissão que a gente pode tentar evoluir a partir disso, né? E melhorar e crescer em cima dessas críticas, é que é verdade. uma coisa super importante. Eu acho que também nos acolher, né? Enfim, algumas críticas vão vir e a gente vai ter que lidar de alguma forma com elas. Mas que no TCC eu acho que vai ser muito difícil alguma crítica vir e nos bater de uma forma tão negativa, né? Porque realmente o professor tá ali justamente para fazer aquele trabalho ser o melhor, melhorar e a gente poder pesquisar mais sobre aquele tema. Então, às vezes a gente não abrange, né, sobre várias questões e eles falam, ah, mas você poderia ter falado sobre isso, e realmente a gente poderia ter falado sobre aquilo. Mas por que não falar depois, numa pós, numa especialização, né? Sim. Então, acho que é E, isso. e deixa eu te perguntar, se tu fosse dar uma dica pro pessoal que está começando a escrever o TCC agora, ou que vai apresentar daqui a pouco, qual dica tu daria pro pessoal? Eu acho que o principal, assim, no começo, é escolher um bom orientador. Acho que Tá. isso é muito importante.
se identificar com aquele professor, né? Com o jeito que ele trabalha, enfim. Uhum. Porque essa boa comunicação com ele vai ser essencial, principalmente na fase final do teu TCC, né? Onde tu já tá nervosa e aí tu manda o trabalho para ele e aí ele te manda alguma coisa que precisa mudar e aí tu fica, meu Deus do céu. Então, assim, tem que ter uma boa comunicação. A escolha Uhum. do tema, acho Uhum. que tu não pode se cobrar ser o melhor tema, né? Eu acho que tem que fazer sentido para ti. Então, escolher um tema que tu já esteja familiarizado, acho que facilita o processo, né? E Uhum. pesquisar não só artigo, como eu tinha dito no começo, assim, pesquisar livro, pesquisar em jornais de confiança, né? Hoje em Uhum. dia a gente está, até falei sobre isso no meu TCC, nessa era das fake news. Então, de saber pesquisar em lugares científicos que, né, aquele conteúdo seja verdadeiro. Uhum. Então, que tenha uma pesquisa por trás, assim. E acho que respeitar o processo. Acho que agora na pandemia a gente Uhum. não pode se cobrar, né? Fazer o melhor TCC do mundo. É claro que a gente quer fazer o nosso melhor, mas respeitar que a gente precisa. Se a gente não tiver fim, tu vai parar, tu vai tomar uma água, tu vai pegar um sol, né? Agora a gente não pode sair de casa, então é através do que a gente tem dentro de casa que a gente. Isso também é complicado, né? O fato de que a gente vai ter que largar ali o computador uma hora e vai ter que procurar alguma outra coisa para fazer, né? Que nos faça Uhum. bem. Dá tempo ao tempo, assim. Acho que no final sempre dá certo, né? Mas eu acho que tem que ser um processo leve, porque senão, né, na terapia tu vai ter que falar muito sobre. Sim. Então, acho super importante não se Terapia é cobrar e importante também. respeitar. Oi? Terapia é importante também. Sim, terapia é importante. É, fala da terapia, né? Eu faço, mas espero que vocês também façam, por favor. Procurem, porque me salvou muito nesse processo. E eu acho que agora, na pandemia, vai ser diferente, né? Então, assim, tenha na tua cabeça que vai ser diferente, mas que não é porque vai ser ruim. É Claro. porque tu vai ter que, né, se adaptar, talvez não criar expectativas muito grandes sobre alguma coisa, né? Uhum. E não se preocupe agora com formatura, precisa primeiro terminar o TCC, acho que isso é super importante, né? Uma Sim. coisa de cada vez. Se a formatura vai existir presencialmente ou não é algo que é para um outro momento. Então foca no TCC, que no final dá tudo certo, né? Eu acho que é isso. Eu ficava toda na minha cabeça, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E deu. Então, Entendeu? Acho que indo na linha do que a Vicky estava falando, eu acho que tem coisas que a gente sempre tem que pensar também. Que, né, como a gente estava falando, quando a gente vai escolher um tema, além de ser um tema que a gente goste muito, a gente tem que poder olhar para ver se tem coisas sobre o tema. Porque às vezes um tema muito inovador, ele não é o melhor tema para um TCC, justamente porque a gente não vai ter material para dar conta desse tema. Né? E como a gente, num trabalho de conclusão de curso, a gente vai precisar, muitas vezes, se guiar a partir de bibliografia, de literatura, quando a gente faz uma coisa que não existe, a gente não, talvez não consiga fazer a pesquisa necessária para poder escrever sobre isso. E daí a gente vai se desesperar. Por um lado, a gente vai dizer, nossa, esse vai ser o primeiro TCC sobre esse tema. Mas daí na metade do processo vai dizer, meu Deus, ninguém falou nada sobre, eu não sei nem se eu não estou viajando. Isso é super importante, né? não, e eu Além acho que tu disso, falou exatamente do que eu fiz, né? olha aí. Não sou uma Mas boa deu certo. experiência nisso. Por Porque um lado deu certo, mas dá um medinho, né? eu acho que dificulta, né, esse processo, assim. Claro. Escolhi o tema, ele não tinha muitas coisas, Uhum. né? Graças não, mas a pandemia ela trouxe muitos artigos novos, né? O pessoal está escrevendo Uhum. muito agora. Então, as referências realmente são muito de 2020, porque Que bom. era sobre o tema, e aí então tá, vamos focar no que temos agora, né? Mais atual, assim. Sim. Outra coisa que é importante também é a gente conseguir refletir sobre uh, como é que é o formato do artigo que a gente vai escrever. Eu sempre digo que a melhor forma de a gente pensar um artigo é a partir de uma resposta a uma pergunta. Quando tu começa uma pesquisa, tu tem uma pergunta, né? Por exemplo, a Victoria queria falar sobre medo, certo? Então ela vai desenvolver uma pergunta sobre isso e o texto inteiro se propõe a responder essa pergunta. Se um leitor pegar esse texto de vocês, ler e não conseguir responder a pergunta no final, alguma coisa está errada aí.
Sim. E é a melhor forma da gente conseguir estruturar esse texto, certo? Então, pensar a introdução e o referencial teórico vão ser justamente para a gente conseguir pensar o que já foi falado sobre esse tema. Né? O método vai ser como eu fiz a pesquisa para tentar responder a pergunta. Eu vou ter os resultados do método e a discussão é onde eu pego os resultados junto com o referencial teórico, costuro para no final poder responder essa pergunta. Isso é super importante, Muito importante. Muito né? Para ter importante. uma orientação, uma linha de raciocínio. Exatamente. Acho que isso, pelo menos na PUC, a gente faz no primeiro semestre do TCC, né? Então eu fiz em agosto do ano passado. E é super importante esse objetivo, né? Ter os objetivos bem claros e esse tema de pesquisa. Porque senão tu quer falar de tudo. E aí tu quer colocar tudo, 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 daqui a pouco tu nem respondeu aquilo, né, que tu tá questionando. Então, ter esse tema bem claro é muito, muito, muito importante. E até para te entender o que não precisa ser dito dentro de um texto. A gente tem que dar informações suficientes para a pessoa entender o texto, mas também lembrar que um artigo científico ele é para ele é para o profissional que está lendo ele, não é para o público geral. Sim, Diferente de que se eu fosse escrever uma reportagem sobre o tema que eu quero falar, por exemplo, para Veja ou para o Zero Hora, eu vou ter que dar uma introdução ao tema maior do que talvez se eu estiver escrevendo por um psicólogo, por um nutricionista que vai utilizar isso na prática. exato. Então são vieses diferentes que vão definir a prioridade de cada um das coisas que eu vou ter que falar. Isso é super importante. Eu sempre digo que a melhor forma de estruturar, de pensar, em começar a escrever o texto é tu pensar num esqueleto. Esse esqueleto pode ser por tópicos, né? E já botar esses tópicos na ordem. Então, talvez começar a introdução. De botar tópico 1, tópico 2, tópico 3 e o que eu preciso falar em cada tópico. Método. O que precisa em cada parte do método. Resultados. E a gente não necessariamente precisa começar a escrever pelo início. Uhum. Tudo depende em qual momento da pesquisa a gente está. Claro que muitas vezes os professores, quando estão fazendo o TCC, quando a gente está fazendo o TCC, eles pedem, primeiro me manda a introdução, depois me Uhum. manda os resultados. Mas às vezes, por exemplo, quando a gente pega uma pesquisa, os dados de uma pesquisa que já existe, como o exemplo que a Vitória falou dos colegas que usaram os temas da iniciação científica, a gente já pode começar com os resultados, né? O que fazer se você escolher um tema inovador? Já pego esse assunto. Daí poder usar poder começar pelos resultados e depois ele diz, tá, aqui nos resultados, para as pessoas entenderem os resultados, eu preciso de falar de tal, tal e tal coisa que eu vou abordar na introdução, para depois fazer a costura. E às vezes a gente tem que fazer isso o tempo todo. Descer, subir, faltou alguma coisa na introdução, reescreve uma parte da introdução, daí vai para a discussão. Para poder discutir isso aqui, eu preciso falar disso na introdução, e isso é super importante. Esse Eu vai e acho que o volta. artigo é o tempo inteiro, né? Tu vai e volta. Conversa com um título e outro, assim. Então, eu comecei pela. Nem comecei pela introdução, né? O meu orientador, assim, não tinha isso de entregar Sim. certinho, tipo, primeira introdução, depois. Mas eu acho que é super importante tu também sentir o que tu quer falar naquele momento, né? Claro, a discussão normalmente vai ser no final, né? Porque, enfim, tu vai colocar Claro. as tuas críticas conforme o que tu já escreveu. Mas eu comecei pelos resultados, assim, e acho que foi super importante para depois também saber o que colocar na introdução, né? O que vai introduzir no meu trabalho para que agora nos resultados esteja isso aqui. Claro. Então, acho que é bem importante isso. O Ivan perguntou ali como lidar com um tema muito inovador e diminuir o medo, né? Ivan, o que eu vou te dizer? Eu acho que tu precisa analisar o tempo que tu tem para poder entregar o teu trabalho, né? Para ver, número um, se tu vai ter condições de dar conta desse tema. Isso é uma coisa importante. E se o TCC vai ser o suficiente para te poder fazer o trabalho que tu gostaria de fazer. Porque, tipo assim, não que tu não possa começar a estudar isso no TCC e depois talvez fazer um mestrado e um doutorado e seguir pesquisando sobre esse tema. Mas se ele é muito inovador, tipo, tu não vai poder fazer talvez algumas afirmações justamente porque isso não foi estudado ainda. Então pensem assim, imagina
se nunca tivesse sido falado sobre medo, né? E a Victoria quisesse escrever sobre isso. Como é que ela vai afirmar, tipo, sei lá, a criminalidade causa medo se não tem nenhuma pesquisa que mostre que a maioria do medo das pessoas é sobre a criminalidade? Isso daí ele não se torna uma pesquisa, se torna uma opinião. E ciência não se faz com opinião, se faz com pesquisa. A gente só pode dizer que uma coisa é real se a gente tem dados que digam que isso é real. Óbvio que a gente tem opiniões sobre isso, a gente vai ter hipóteses, as hipóteses também são importantes. Só que se a gente não tem dados reais, sejam dados nossos, né, de uma pesquisa que a gente fez, ou dados de uma outra pesquisa que falou isso, a gente não pode afirmar alguma coisa, porque daí é achismo, né? E esse é o importante. Muito. Então, tu tem que, Ivana, se tu tem que olhar isso, tu consegue, com os dados que tu tem, poder fazer o trabalho que tu gostaria, ou talvez fazer um trabalho preliminar. Às vezes a gente faz um trabalho anterior ao que a gente quer para poder no futuro dar conta disso. Vou dar um exemplo para vocês. No meu mestrado, eu queria tentar avaliar habilidades sociais de jovens universitários, certo? Só que o que acontece? Não tinha um bom instrumento que fosse grátis para eu poder usar, e eu não tinha verba para poder pagar o instrumento. Então, o meu trabalho inicial teve que ser desenvolver esse instrumento, testar o instrumento para daí poder usar ele. Então, eu imaginei que para poder fazer a pesquisa final, eu tive que fazer uma pesquisa anterior a essa. Então, no final, foram 2 artigos. Só que me deu muito mais trabalho. Claro que eu tinha mais tempo, o mestrado são 2 anos. Então, óbvio que daí deu mais tempo para poder desenvolver isso, poder testar o instrumento e tudo mais. Se a gente não tem esse tempo, talvez em vez de testar o final, o meu TCC, se fosse um TCC, por exemplo, o meu TCC poderia ser só um instrumento ou uma proposta de instrumento, porque às vezes um artigo também tem que ser uma proposta de alguma coisa, né? Não necessariamente um teste, mas eu desenvolvendo alguma coisa que posteriormente pode ser testado por outra pessoa, né? Dependendo da área, a gente pode fazer isso. E é super importante. Eu acho que os alunos, eles querem cada vez mais falar sobre temas atuais, né? Então, Uhum. que não tem tanto conteúdo, tanta pesquisa já feita. Então, é bem complicado, assim, porque tu vai fazer uma revisão, né, da literatura, provavelmente, e aí não vai ter onde tu te embasar tanto, né? Eu passei por isso, assim, né, como eu disse, com a pandemia ainda deu um... As pessoas foram Uhum. escrevendo muito, então eu dei uma sorte Sim, nisso, claro. mas é realmente muito complicado. Até coloquei, né, no final das conclusões, assim, de que a importância de se estudar mais sobre o assunto, principalmente com uma pesquisa quantitativa, né? Uhum. Porque, enfim, para mensurar vários dados, assim, vários cenários que não foram, não tem estudos. Então, E isso é uma outra torna mais coisa difícil. importante. Isso é uma outra coisa importante. Quando a gente faz um trabalho científico, a gente também tem que avaliar quais são as limitações do nosso trabalho e poder deixar isso claro. Então, por exemplo, né, se o teu trabalho acabou tendo poucos artigos para avaliar, isso é uma limitação. E poder botar, olha, infelizmente existem poucos artigos sobre isso e não pôde se aprofundar a discussão. E daí poder fazer uma recomendação para novas pesquisas. Então, ó, recomendo que mais pesquisas sejam realizadas exatamente como tu fez. Isso é muito legal porque a gente propõe, talvez, para outros pesquisadores seguirem estudando o tema. É, Né? não Isso é só para super outros bom. pesquisadores, mas daqui a pouco tu pode entrar num grupo. Eu, por exemplo, meu tema tem muito a ver com jornalismo, né? Então, Uhum. de repente, eu posso entrar num grupo lá de pesquisa lá no jornalismo, né, na Famecos, Uhum. para estudar sobre isso. E aí sim poder Claro. fazer uma pesquisa quantitativa, enfim. Ou trabalhar com divulgação da ciência, que é uma coisa super legal e que está cada vez mais ganhando força, justamente por essa onda de criacionismo barra terraplanismo que está aparecendo, onde a gente tem que explicar o óbvio. E Exato. daí cabe a nós, como profissionais formados com ensino superior, que acreditam na ciência, poder traduzir isso para a linguagem normal, normal não, mas do cotidiano, Sim. e né, para todo mundo, para isso ter acesso a todo mundo, e a gente não ficar também preso a esse mundo acadêmico. Mas, obviamente, o TCC não é isso. O TCC ele é acadêmico. Mas nada te impede de, por exemplo, Vitória, agora tu pegar o teu TCC, transformar ele, por exemplo, num artigo de revista para ser publicado para outras pessoas lerem.
ou uma crônica, ou um livro de divulgação da ciência, que tem tantos hoje em dia, isso é super positivo também. E é uma outra publicação, é um outro tipo de escrita, e isso também é super importante. O que eu digo a importância do orientador, né? Porque tu vai Uhum. escolher aquele orientador e ele também tem que te auxiliar, né, nessa escolha do tema. Assim, bah, olha, não acho que é tão viável, que tu vai conseguir tanto conteúdo nesse tema. De repente a gente Uhum. afunila um pouquinho mais, ou deixa um pouco mais geral, né? Dependendo do tema, assim. Então a importância de ter um orientador que, né, respeite a tua Claro. vontade por aquele tema, mas que consiga organizar ele um pouco melhor para ti, né? Porque ele tem E a experiência ponto nisso, então. E a ponto de dizer, tu tá viajando, caso tu É, esteja viajando, porque às vezes a gente tá, e tá tudo. E a gente também tem que ter humildade de poder dizer, se um doutor na minha área tá dizendo que eu tô viajando, talvez eu esteja, então vamos tentar refletir sobre isso. Ou, caso tu acredite que não, tentar trazer fundamentos, poder dizer, não, eu não tô, porque olha, isso aqui tá mostrando que a gente pode ir por essa linha. Porque, no geral, os professores são abertos. Né? Então, a gente também tem que ter paciência e conversar e fazer essa troca. Isso é super bom, importante. acho que é Acho fundamental. que isso. Por fim, em relação à apresentação, acho que tem umas coisas legais pra gente falar. Que é assim, não esquecer de respirar enquanto tá falando. A água é um ótimo jeito de tu parar durante. Tu tá ficando nervoso. Não, não, e não só isso, é uma ótima muleta. Então tu tá ficando nervoso, toma uma água para respirar, para deixar. Porque senão, o que que acontece? A gente começa a falar. E falar mais rápido, porque a gente quer que termine logo. E daí quando vê a garganta ficando seca, o coração começa a bater rápido. E a Então, gente controla o tempo, desacelera. né? Daqui a pouco fez em 8 Exatamente. minutos. Assim, podemos fazer em Exatamente. 15, né? Então, Uhum. acho que é super importante. Desacelerar. Tem um livro que eu gosto muito, que eu não tenho ele físico, infelizmente, mas é o livro que fala sobre os TED Talks, que o livro, o livro, se você botarem no Google, o livro do TED Talks é um livro branco com TED em vermelho escrito. Ele é muito bom porque ele dá justamente dicas de como tu fazer apresentações curtas de uma maneira agradável e que o público goste. E ele dá ótimas dicas de como apresentar melhor, como trazer uma ideia. Isso é super positivo. Outra coisa que eu sempre digo é, pessoal, não tem problema ter anotado as coisas. Se o Faustão, que é o Faustão, tem um papelzinho amassado com anotações, vocês também podem. Se vocês não querem levar um papelzinho, imprimam uma folha bonitinha, fiquem com ela na mão. Eu não aconselho ficar com o celular, porque o celular hoje em dia passa a impressão de que tu não está prestando atenção nas coisas que as pessoas estão falando. Mas ter um papel, olhar assim, botar os tópicos que a gente tem que falar, super ajuda. Eu acho que, Tem né, tudo que pessoas. puder te ajudar, Uhum. assim, conforme a tua realidade e o que realmente te auxilia, eu acho que é super válido. Porque é um momento que tu vai estar Tem, muito pe... nervoso, né? Então, uhum. Tem pessoas que gostam de um roteiro. Eu, particularmente, não gosto, mas vai de cada um. Se tu te sente à vontade fazendo um roteiro com cada uma das falas que tu tem que falar, faz um roteiro. Só saiba que para decorar um roteiro é muito difícil. A gente tem que ler mais de semana aquele roteiro para sair do robótico, porque quando a gente está no início de decorar um roteiro, a gente começa robótico e depois ele se torna mais fluido. E para apresentar bem, a gente tem que estar nesse momento do fluido. Então tem que tomar esse cuidado, tá? e também acho muita questão de dar um branco, né? Quando tu tá muito Uhum. ansioso, tem essa questão de que tu pode, na hora, meu Deus do céu, eu tenho que falar sobre alguma coisa e eu tô esquecendo. Então, o Uhum. roteiro, ele te deixa muito preso, né? Tu Exatamente. tem que falar. Mas então, ter na tua cabeça de que, ok, né? Se passar ali, tu dá uma olhadinha, daí tu relembra, mas tu não precisa falar aquelas palavras, tu não precisa, enfim. Acho que é Exatamente. E importante. lembrar também que os slides, eles têm que ser uma ajuda. A gente não tem que ler os slides, mas a gente pode olhar para lembrar as coisas que a gente tem que falar. Então já montem os slides pensando na fala de vocês. Ah, eu tenho que falar disso, disso, disso. Então já coloquem os slides na ordem que vocês têm que falar. Isso super ajuda. Inclusive, a Por banca, fim, né? Os orientadores, uhum, eles orientam a isso, né? De que o slide exatamente. é super clean, sem muitas palavras, porque também senão fica difícil, né? E para os orientadores, para a banca, parece que tu não sabe sobre aquele assunto se tu bota muita coisa. Exatamente. Por Então, fim, eu vou recomendar um livro, esse aqui, que é o Manual de Produção Científica, que é da Sylvia Kohler,
com a Maria Clara e o Jean von Hohendorf. É um livro super bom e eu recomendo o segundo e o terceiro capítulo, que eles falam sobre revisão de literatura e revisão sistemática. Por quê? Porque ele traz dicas muito legais de como escrever de forma científica. O livro todo é ótimo, mas esses dois capítulos e o capítulo de português, que é, eu acho que é o último, que é o oitavo capítulo, Erros Comuns na Escrita Científica, são capítulos que ajudam muito a gente a coisa. Ele é um livro da Grupo A, super fácil de achar e é um livro que eu recomendo. Vi que a gente está estourando o tempo, então eu queria te agradecer muito. Adorei essa conversa contigo. Espero que tu tenha gostado também. Sim, eu que agradeço. Acho que esse é um tema super importante, né? A gente precisa falar sobre isso, porque os acadêmicos, eles têm essa ideia, eu tive muito essa ideia de que é um momento horrível, de que e é sim um momento ansiogênico, né? Mas ele pode se tornar mais leve. Então, Prazeroso. muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Uhum. Então, pessoal, muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Lembrem que se vocês precisarem de qualquer coisa, mandem um e-mail para o NAP, mandem uma mensagem aqui no Instagram e a gente está super à disposição de vocês. E bom retorno às aulas. Segunda-feira começa e a gente vai estar super aqui para ajudar vocês. Um grande beijo. Tchau. Opa, não tô conseguindo.